A paz. Amém? Olha, vou dizer, eu acho que eu posso ir para casa, porque o Jonathan já citou Daniel, o irmão já falou sobre Jesus ali. Cara, foi a minha pregação toda. Acho que eu vou embora. Amém? Vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Daniel. Segura minha filha, por favor. Daniel no capítulo 3. Aleluias. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca, Senhor, a minha vida, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai. Coloca a vida, Senhor, dos meus irmãos aqui neste lugar, diante de Ti, ó Deus. Que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, preparado, Senhor, como a terra fértil, Senhor. Que o nosso coração esteja, Senhor, preparado para receber a palavra, Senhor, para que ela venha frutificar, Senhor, venha crescer e dar bons frutos, ó Pai. Que nosso espírito, Senhor, esteja, Senhor, pronto, Senhor, para receber a palavra que o Senhor tem para revelar, Senhor, nesta noite, ó Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas de dentro para fora, ó Pai, para que nós possamos viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas, porque o dia que o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor disse que nós teríamos vida, e vida de abundância, ó Pai. Então nós teremos vida de abundância, não é vida de tristeza, não é vida de doença, não é vida de pobreza, mas é vida em abundância. Abundância de vida, abundância de riqueza, abundância de prosperidade, abundância de paz, Senhor. Traz, Senhor, tudo que o Senhor já determinou nos céus, em nosso favor nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Daniel 3, no versículo diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 70 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levando ao campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar as sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntou os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E ali vai decorrendo e falando que eles fizeram ali grandes saltérios, grandes coisas. Nabucodonosor, ele fez algo que era uma estátua. Uma estátua é o que? É algo que nós adoramos. E o que Deus vem falando no meu coração é o que nós temos adorado, aonde nós temos colocado o nosso coração. E no decorrer, ele vai falando aqui que existia 3 homens. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver onde que está. Existia 3 homens ali, ó. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens, eles não se prostraram diante de Deus, diante dessa estátua, dessa imagem que foi feita. E nós cantamos aqui nessa noite que o Rei da Glória estava aqui, que ele entrava por essa porta. E quando ele cantava esse louvor, eu via a presença de Deus entrando aqui, mas eu via também, assim, os corações parecia que estavam tão apegados às coisas que não conseguiam nem ficar de pé. Não conseguiam nem se prostrar diante do Rei da Glória que estava nesse lugar. E meu coração ficou queimando ali.
E eu levantava as minhas mãos para o céu e dizia: Senhor, a tua presença está aqui neste lugar. Mas o povo está tão temeroso pela situação que tem vivido, que não consegue nem se levantar para te adorar. Poucas eram as pessoas que estavam de pé para adorar o Deus que estava aqui neste lugar. E aqui esse povo, Sadraque, Abednego e Sadraque, não se prostraram diante de uma situação. Não se prostraram diante de um querer que o povo, o rei queria. E por causa disso eles pagaram o preço. Mas eles não tinham medo do preço. Deus tem falado muito comigo para não olhar a circunstância, não olhar a situação que me rodeia. Muitos dias, como o irmão falou, o diabo chega e fala para você assim: transforma isso aí, faz em pão, né? Como fez com Jesus. E ele fala: abre a tua geladeira, o que tem aí dentro? Olha a tua conta pendurada na geladeira, porque eu penduro minhas contas na geladeira. E eu tenho vivido situações que o diabo chega e fala assim: mas você que fala isso, que faz aquilo, como é que você está nessa situação? Por que você vive nessa situação? Nós precisamos ter uma postura diante de quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na minha e na sua vida? Você sabe quem você é em Deus? Você tem liberdade de chegar à presença de Deus, não só aqui na igreja? Dentro da sua casa, você é como dentro da sua casa? Dentro da sua casa, você é o cara, ou a cara, como eu falo? Acha que está podendo, que você pode fazer tudo como você quer? A palavra de Deus é bem clara, que quando nós, a extensão da igreja é quando a gente está lá dentro da nossa casa. E de lá a gente vem para cá, a gente só flui o que a gente já é lá dentro. Eu não preciso fazer esforço para algo acontecer na minha vida. Eu sempre uso para falar com as mulheres minhas, a quem Deus me leva, que a árvore, ela não faz esforço para o fruto sair. Ela não fica lá, sai fruto, sai fruto, sai fruto. Não. O fruto sai por natureza. Ele sai sozinho, sem fazer esforço. E assim nós temos que ser. Quando aqui ele fez a estátua, colocou lá e disse que todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem, eles falaram: nós não, eu não vou adorar esse Deus não, eu adoro a um único Deus, um Deus que fez todas as coisas. Com uma só palavra Ele criou todo o universo. Com uma só palavra Ele criou as árvores, Ele criou os peixes, Ele criou tudo. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja terra e houve terra. Então, no proferir da palavra dele, as coisas aconteciam. E Deus tem trabalhado assim na minha vida. Para você pegar a palavra de Deus. Foi Ele que escreveu, Ele que inspirou a pessoa que escreveu essa palavra, então veio dele. E é um ensinamento para as nossas vidas. Nós precisamos pegar a palavra e botar para fora, falar a palavra, proferir a palavra. Em 2 Coríntios 4:13, se eu não me engano, fala: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Muitas vezes eu não vejo a solução, mas a palavra de Deus diz que eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Qual é a minha fé? A minha fé tem que ser grande, porque a conquista da minha vida vai ser do tamanho da minha fé. Quanto você tem de fé é o quanto você vai avançar em Deus. Passei muita dificuldade na minha vida porque eu não conhecia a palavra de Deus verdadeiramente. Mas eu tive que aprender com o Senhor no dia a dia, e Deus me ensinou. Um dia eu estava na minha casa e estava com muitas contas para pagar. E a gente vive do que o Senhor tem nos mandado. E eu falava: Senhor, por que a situação não muda? Por que a gente continua nessa aflição? Todo mês é aquela luta para pagar uma conta. Todo mês é aquela luta para comprar um leite. E aí Deus falou para mim que a graça dele nos bastava. Mas falei: Senhor, eu sei, a tua graça me basta. Eu sei que Paulo, ele tinha uma aflição na vida dele, tinha um espinho na vida dele.
E ele precisava daquele espinho para poder viver na presença de Deus e não se achar o cara. E então, eu falei, Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale comigo de como vencer isso. E aí Deus me deu Filipenses 4,19, que diz que segundo as riquezas do meu Deus, todas as minhas necessidades seriam supridas em Cristo Jesus. Ele não diz algumas necessidades. Ele não diz talvez as suas necessidades, ele diz todas. Quando ele diz todas as suas necessidades, é todas. E eu peguei aquelas contas que estavam na geladeira, coloquei sobre a mesa da minha cozinha, que a mesa da minha cozinha é uma mesinha de sei lá, uma bancadinha que tem lá, a mesa fica na sala de jantar, e lá é o meu altar. É aonde eu adoro o Senhor, é aonde eu busco a palavra dele de manhã. E lá tem, do cantinho assim, eu tenho as minhas Bíblias, eu tenho o meu caderninho, eu tenho o meu computador, tá tudo ali. De manhã eu sento, eu só puxo para cima da mesa e falo com meu Deus. E Deus tem feito grandes coisas, e eu aprendi que a gente precisa ter o nosso cantinho de oração. A gente precisa separar um lugarzinho da nossa casa, aonde a gente senta, aonde a gente se dobra, aonde a gente clama ao Senhor. E Ele nos responde. Naquele dia eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E Deus me deu a resposta. Aqui, o rei, ele preparou algo que queria tirar o foco dos três. Queria fazer com que eles olhassem para a estátua e não olhassem para quem Deus era na vida deles. Mas eles não olharam para aquela estátua. Eles olharam e permaneceram firmes na palavra. O que Deus tinha falado para eles, eles não voltaram atrás. Não voltaram atrás. Naquele dia, Deus me deu aquela palavra que segundo as riquezas dele, todas as minhas necessidades seriam supridas. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti, todas as minhas contas serão pagas e eu terei dinheiro sobrando. Em nome de Jesus. Pendurei de volta na minha geladeira, fui fazer meu almoço, fui arrumar as coisas, preparei tudo. O meu filho mais velho levantou e falou, mãe, não cortou o gás? Eu falei, não, já está pago. Aí ele falou, tu pagou? Eu falei, eu não paguei, mas Jesus já pagou para mim, porque Ele disse que Ele supriria as minhas necessidades. Eu não pedi dinheiro para ir para o shopping, eu sempre falo. Não pedi dinheiro para gastar ali na esquina. Eu pedi para mim as necessidades, e elas são supridas pelo nosso Deus. Fiz o almoço, almocei, sentei no sofá, até esqueci da situação. E aí eu recebi uma ligação de uma irmã aqui de Brasília. E ela falou para mim assim, Fabiane, eu estava orando agora pela manhã e Deus me mandou mandar um dinheiro para você. Mas uma coisa muito estranha, eu falei para Deus que eu não tinha. Como que eu iria te mandar um dinheiro que eu não tinha? E Deus me fez lembrar de um dinheiro que eu tinha recebido de uma pessoa há uns 2 meses atrás, que eu tinha guardado e eu nem lembrava dele. E quando eu fui lá mexer, tinha exatamente R$200 e eu quero depositar para você. Aí eu falei, amém, que Deus te abençoe. Mandei o número da conta para ela, ela depositou. Aí eu fui olhar o que tinha na conta e tudo. Final das contas, eu precisava de R$150 para pagar aquela conta naquele dia. Então eu paguei a conta e tive dinheiro sobrando. Então usei os 150 e sobrou R$50. É dinheiro sobrando? É dinheiro sobrando. Então quando a gente exerce a fé na palavra, fala a palavra, porque eu proferi a palavra, eu falei segundo a tua palavra, não é a minha. Você escreveu, você colocou aqui na palavra. Então eu vou dizer a palavra, eu proferi a palavra e falei, segundo a tua palavra, todas as minhas riquezas todas as minhas necessidades serão supridas. E Deus tem suprido as minhas necessidades desde aquele dia. Deus tem suprido todas as coisas. Não tem faltado, muitas vezes eu falo, Senhor, o leite, Jesus. Aí eu recebo uma ligação, falo assim, eu estou depositando dinheiro ali para o leite. A pessoa é específica. Ela diz para o que é, exatamente pelo que eu pedi. E Deus não tem deixado faltar. E nós, muitas vezes, eu fui assim. Olhava para a situação dentro da minha casa, contenda, briga. E falava, Senhor, quando isso vai terminar? Quando eu levantar minhas mãos e dizer, Satanás, sai da minha frente, senão eu passo por cima. Uma vez o pastor Guilherme estava no Amazonas, nos Ribeirinhos. E
E eu estava em casa com as crianças e comecei a sentir muito mal. Muito mal, assim, uma aflição. E para mim aquilo eu estava tendo, sei lá, um infarto. O meu coração acelerou, começou a dar um negócio. E eu estava fazendo uma campanha de oração pela minha casa. Orando pelos meus filhos. Colocando os meus filhos diante de Deus. E o que aconteceu? E aí o diabo veio com tudo, né? E ele veio na minha frente e apontou o dedo na minha cara e disse: antes de você ver a sua casa restaurada, eu te mato. Aí eu falei: Satanás, olha aqui, Jesus morreu na cruz. Você não tem autoridade sobre o meu corpo. O meu corpo pertence ao Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Nele eu sou curada. E eu quero curar agora sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Cara, foi pegar Satanás e jogar ele pela janela. Ele teve que sair, porque é o que? Você é em Deus. Você é quem em Deus dentro da sua casa? O que você tem proferido dentro da tua casa? Palavras de bênção ou palavras de maldição? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, se eu não me engano é 8, agora não tenho certeza, que fala assim: você tem a escolha da vida e a escolha da morte. Qual que você quer? Quer a vida? Então profere palavras de vida. Para de proferir palavras de morte, palavras de destruição. Porque as palavras de destruição destroem não só quem nos rodeia, mas a nós mesmos. Porque a nossa alma é destruída. Quem é que está dentro de você crescendo? É o Espírito de Deus. Quais são os frutos que está dentro de você? Quais é? O de paz, tranquilidade, amor, domínio próprio. Cara, o domínio próprio é muito difícil. Tem horas que você quer matar, mas aí tem o domínio próprio. Você diz: Senhor, eu amo, não vou matar, porque eu amo, eu vou vencer. Jesus já venceu, como foi dito pelo irmão. Jesus venceu na cruz. Eu sou mais que vencedora. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. O que Deus tem falado a seu respeito? Que você é amado, que você é precioso, que você é mais que vencedor. Mas o diabo vem e diz para você o quê? Você não é nada, você não pode nada, você não vai fazer nada. Fica aí com o teu nada, com o teu pouquinho, porque é ali mesmo que o Satanás quer que você fique. Mas não, você é poderoso em Deus. Deus te deu toda a autoridade. Qual a autoridade que você tem? Toda. Para fazer qualquer situação, dizer: ó, sai da minha frente, essa situação não me domina mais. Pedro, quando ele foi descer do barco, Jesus disse para ele assim: venha. Mas Jesus sabia do coração dele, sabia que ele não tinha fé o suficiente de chegar até Jesus. Mas mesmo assim Jesus disse: venha. Nós precisamos ter essa fé e não desistir no meio do caminho, que nem Pedro. Não olhar para o levante do inimigo aqui do lado, o levante do outro inimigo aqui, porque a palavra de Deus diz que 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Mas eu tenho que estar onde? Com os meus olhos em Cristo. Em Cristo, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso tudo. Sem Ele não podemos nada. Não podemos nada, não vamos alcançar nada, não iremos a lugar algum. Tudo vem dele. Ah, mas pastor, a situação está difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas uma coisa que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. É o meu propósito? Não, é o propósito de Deus. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Hoje não era para mim estar aqui. Jamais imaginei estar em Brasília, porque eu não sabia que Deus tinha um propósito de estar aqui. Estava orando, sim, mas eu não ficava botando Deus contra a parede. Eu quero ir para Brasília, Senhor, eu quero ir para Brasília, me leva. Falei: Deus, se o Senhor tem algo, o Senhor vai me levar. E descansei, e por acaso surgiu a oportunidade de eu estar aqui. Eu não gastei nada, eu estou aqui. Deus só tem me abençoado, graças a Deus. Não tenho passado fome,
não tenho ficado a pé, porque as pessoas me buscam, me levam. E assim, quando a gente se coloca para fazer a vontade, verdadeiramente a vontade de Deus, não tem nada na nossa vida que Ele não nos dá. Porque em Efésios 1:4 diz que antes que existisse tudo, antes da consumação dos céus, antes que Deus criasse tudo, Ele já determinou algo para a nossa vida, nas regiões celestiais. Ele já te deu. E quando Jesus morreu na cruz, Ele só confirmou isso. Tudo já é teu. E nós ficamos brigando por uma coisa que já é nossa. Vamos para a igreja: Senhor, eu preciso do alimento. Senhor, eu preciso pagar a conta, mas já é nosso. O Senhor já diz que é nosso. Então você não precisa pedir, você precisa adorar. Adorar o Pai. Adorar a Deus. Adorar, infinitamente adorar. Um dia Ele vai vir nos buscar. E nós não vamos mais precisar ficar pedindo. A gente vai precisar o quê? Adorar. Como que você vai chegar lá para adorar se você não consegue adorar 5 minutos aqui na terra? Não é? Qual é a tua adoração que você tem entregue todos os dias para Deus? É uma adoração verdadeira? É uma adoração que vem daqui de dentro, que muitas vezes é com lágrimas, que é com choro? Porque é assim, a gente chora na presença de Deus. Eu choro quando a presença de Deus está assim, real. O pastor Guilherme, ele fala assim: não sei por que você chora toda vez. Eu falo: porque eu não consigo resistir. É tão lindo, é tão maravilhoso, que eu sinto aqui dentro de mim, quando Ele está presente, que eu não consigo. Eu tenho vezes que eu me jogo no chão. Eu não consigo ficar de pé diante da glória de Deus, diante da presença dEle. E tem pessoas que não conseguem nem... E aí cantam: Senhor, Tu tira o meu fôlego, meus olhos, mas é da boca para fora. Não é uma adoração que vem de dentro. Uma adoração que realmente te tira toda a estrutura humana. Porque para nós adorarmos a Deus, nós temos que estar em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. Então nós devemos adorá-lo em espírito. Largar essa carne de lado, que ela quer fazer com que a gente não levante, que ela não quer que a gente levante a mão. Ela não quer, ela quer te dominar. Eu estou cansada. Isso é a carne. O espírito não se cansa. Quando você diz: estou fraca, a palavra de Deus diz que é aí que o espírito está forte. Quando você já não tem mais força, você diz: eu não consigo mais, não vou mais para frente, Senhor, é até aqui, eu não aguento. É aí que você está forte. Sabe por quê? Porque não é mais você, não é mais o seu braço, mas o braço de Deus te conduzindo. Porque aí Ele tirou a tua estrutura, a tua carne foi quebrada, mas Ele é que vai te conduzir o restante do caminho. Oh Deus, Tu és Deus, Senhor de poder, Senhor. Deus que restaura, Senhor, Deus que transforma. Deus que muda, Senhor, a circunstância. Deus, em nome do Senhor Jesus, entra nesta noite, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Restaura, quebra, Senhor, toda palavra que foi lançada, Senhor, sobre o coração, Senhor Jesus, seja quebrado, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor, flua, Senhor, de dentro para fora, Senhor. De dentro para fora, Jesus. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu agir, Senhor, no Teu manifestar, Senhor, no Teu querer, Senhor. A palavra de Deus diz que há um tempo e um modo para todas as coisas. Ele tem um tempo para fazer e tem um modo que Ele é feito. Mas não é o meu modo e nem o seu modo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça assim. Senhor, eu quero que o Senhor desce aqui e faça assim, mas não é assim. É o tempo de Deus e há um modo de Deus para as coisas serem feitas. Não deixa a tua angústia querer fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito, porque as coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Aos nossos olhos, muitas vezes parece impossível, mas a palavra de Deus diz lá que todas as coisas cooperam para o bem dele.
Em Romanos 12:2 diz que nós devemos renovar a nossa mente. Por que renovar a nossa mente? Porque nós precisamos todo dia. A palavra de Deus não diz que ela se renova a cada manhã? Então, se eu ler uma palavra hoje, amanhã ela vai ser a mesma? Ela vai ser o mesmo significado para você? Não, ela vai ser algo novo. Então, por isso que nós devemos renovar a nossa mente. Conforme a palavra se renova, nós precisamos renovar. Nós precisamos entender a palavra e renovar o nosso entendimento, para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que você quer? Você quer viver a boa, a agradável ou a perfeita? Eu quero viver a perfeita. A perfeita. Porque a palavra de Deus diz que Ele é bom. E Ele é bom em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, mas as coisas de Deus são muito melhor, porque a palavra dele diz que Ele nos abençoa além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero um carro, mas Deus tem um carrão, e você vive no inho. Nós precisamos deixar Deus falar: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Como Jesus na cruz, ele lá no monte: Senhor, se for possível, passa de mim. Mas se não, eu quero viver exatamente o que o Senhor tem para mim. Pode ser ruim, porque para Jesus aquele momento foi ruim. Mas teve algo bom. Nós estamos aqui hoje pela morte de Jesus, porque senão nós não estaríamos aqui. O que Ele fez na cruz, a dor que Ele sofreu naquela cruz, foi por mim e por você, pelo meu e o teu pecado. Ele não precisaria morrer naquela cruz se nós não fôssemos pecadores. Ele não precisava ter sofrido todo aquilo que Ele sofreu, se não fosse por mim e por você. E muitas vezes nós botamos Ele de volta lá, porque não reconhecemos quem Ele é na nossa vida, e deixamos a circunstância que nos rodeia falar mais alto. Falar mais alto em nós. Muitas vezes a gente olha para a circunstância e aí a gente afunda como Pedro afundou. Mas mesmo Pedro afundando, Jesus não deixou ele afogar. Ele ainda estendeu a sua mão e trouxe ele de volta. Mesmo quando você olha para a circunstância, Deus ainda está lá para te ajudar. Mas Ele quer o quê? Que você volte os olhos para Ele. Continue olhando para Jesus. Não deixe a circunstância da sua vida te dominar, fazer com que você deixe de buscar a Deus. Mas deixa Deus usar a tua vida conforme o querer dEle. Não olha mais para o que Deus tem para a sua vida. Alô? Não olhe mais para essas ondas que o diabo vem colocar, porque ele vem todo dia falar no teu ouvido: não faz isso, não faz aquilo, se você fizer isso vai acontecer aquilo. Olha Sadraque, Abdinego aqui, e Sadraque, esse nome difícil, gente, eu tenho maior dificuldade, minha língua não vai. Mas enfim, esses três, eles foram jogados dentro da fornalha. Eles não olharam qual era o perigo da situação deles. Eles não olharam se eles poderiam morrer ou não. Mas eles ficaram firmes, porque eles sabiam quem eles eram em Deus. E assim nós temos que ser, independente da situação. Podemos morrer, mas nós vamos estar firmes com o nosso Deus. Não vamos deixar ser abalados pelas situações, mas nós vamos ser jogados na fornalha, mas nós vamos sair de lá inteiros, firmes, vivos, porque quem está com nós? O próprio Cristo. Antigamente, Cristo não estava dentro deles, o Espírito Santo não estava dentro deles, estava fora. Então eles tinham uma visitação. Nós não, nós temos Ele aqui dentro, todo instante, para nos direcionar, para nos guiar, e nós não damos ouvido. Para de ouvir a voz de Satanás, para de ouvir a voz do diabo. Ouve a voz que está aqui dentro, que é o do Espírito.
Ele é que vai te levar para a vida, para essa abundância toda de vida. Mesmo que os seus olhos estão vendo a fornalha, mas Deus, Ele tem algo além. Ele tem o quarto homem lá dentro com você. Não olhe para essa situação, olhe para frente. Viva o que Deus tem para você, amém?